Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia. Do interior de São Paulo para o mundo. E hoje, Pedrão, estamos falando de Londres, quer dizer, de Ribeirão Preto, mas trazendo as novidades do Congresso da ESC de Londres, né? É o maior congresso do mundo de cardiologia, né? Um dos eventos mais esperados aí pra gente todo ano. Sempre traz muitos estudos interessantes e esse trouxe muitos legais, hein? Muitos estudos, e hoje vamos tentar deixar mastigado para o ouvinte, né, os principais trabalhos. São inúmeros, pessoal, é impossível a gente cobrir todos, mas nós vamos tentar dar uma visão aí dos principais trabalhos. Lembrando que hoje é dia 1º de setembro, tá? O congresso ainda está em andamento, vão ser publicados ainda outros trabalhos, então a gente vai se ater aos que foram apresentados até o dia de hoje, beleza? Bora lá, Pedrão? Bora lá. A gente fez uma seleção aqui de uns trials que a gente vai comentar um pouco mais, que a gente achou que foi bem relevante aí para todos saberes, e alguns que a gente vai citar um pouquinho mais rápido. O que é que você traz aí de começo, Almir? Maravilha, Pedrão. Vamos começar então pelo ABIS Trial, ou ABIS Trial. É um trabalho que foi bastante interessante, né? Que já pairava uma dúvida a respeito da suspensão do beta-bloqueador após infarto agudo do miocárdio. Recentemente, nós tivemos uma publicação em abril deste ano do Reduce AMI, né? Que mostrou que nos pacientes com fração de ejeção maior do que 50% após infarto, você suspender o beta-bloqueador não aumentava o risco de infarto ou morte cardiovascular. Então esse trabalho vem na mesma toada, porém com algumas diferenças. Aqui, né, foi um estudo novamente multicêntrico, randomizado, mas lembrando aqui não foi cego. Esse já é um grande viés desse estudo. Foram avaliados cerca de 3.700 pacientes, tá bom? Randomizados em dois grupos. Então, um que eu suspendo o beta-bloqueador após infarto e um segundo grupo em que eu mantinha o beta-bloqueador. Basicamente, os pacientes incluídos eram pacientes que tinham um infarto agudo do miocárdio nos últimos 6 meses e que estavam usando algum tipo de beta-bloqueador. E aqui o corte foi pacientes que tinham fração de ejeção maior do que 40% e não 50% do Reduce AMI. Né? Além disso, pacientes que foram excluídos desse trabalho, pacientes que já tiveram um evento em menos de 6 meses, uma outra indicação para o beta-block, como por exemplo enxaqueca ou alguma outra coisa que não pudesse suspender o beta-bloqueador. E o desfecho aqui também um pouco diferente do Reduce AMI, que ele integrou, né, morte, infarto do miocárdio não fatal, mas também AVC não fatal e hospitalização por causas cardiovasculares. E o que aconteceu? A estratégia de suspensão do beta-bloqueador foi inferior, ela não atingiu a margem de não inferioridade em relação à estratégia de manter o beta-bloqueador. Basicamente, o que levou a essa inferioridade da estratégia de suspender o beta-bloqueador? Principalmente em relação a custas de reinternações, né, por causas cardiovasculares. Internação por angina, internação por alguma razão cardiovascular. Bom, o que traz, né, que dá para concluir desse trabalho, Pedrão? Vamos ver se você concorda. Primeiro, aqui os pacientes não foram cegados. Só o fato dele saber que ele está usando, né, que ele na verdade não está usando uma medicação que é para o coração, pode já trazer algum certo viés. Segundo, que incluiu pacientes com fração de ejeção entre 40 e 50, que classicamente a gente usa beta-bloqueador, né? Então, eu acho que esses são os dois principais viés desse trabalho. E aí, eu acho que a gente precisa de mais evidência no contexto do pós-infarto, mas eu tendo a ter uma estratégia de retirar o beta-bloqueador nos pacientes com fração de ejeção acima de 50%, que trataram todas as lesões, não ficou lesão residual, né, que ele serviria ali como um antianginoso. E naqueles pacientes limítrofes, né, que você não conseguiu tratar as coronárias de maneira eficaz, ou eventualmente esse paciente ficou com uma disfunção leve, a tendência ainda é manter o beta-bloqueador. O que você acha? Não, concordo demais. É exatamente isso que você falou, né? Um grande viés de um estudo aberto é justamente isso. O paciente saber que toma medicação, isso pode levar ele a ter mais sintomas, ele pode ter, ou no caso, não ter sintomas. Tudo isso pode gerar mais impressão. E eu acho que esse trabalho ele é muito interessante, ele agrega muito, mas ele não muda tanto o posicionamento que o Reduce já trouxe, né? Exatamente. Porque assim, o paciente que tem fração de ejeção reduzida, ele vai usar o beta-block, ele precisa do beta-block.
Já o paciente com fração de ejeção preservada acima de 50%, que, como você mesmo falou, nesse estudo ele comparou pacientes, inclusive nessa levemente reduzida, aí não precisaria necessariamente usar se não tivesse outra indicação. Eu achei que o trabalho é interessante, mas o desenho um pouco confuso, né? O que trouxe um monte de viés. E aí eu quero já deixar, né, para o pessoal aí que está ouvindo esse podcast, nós vamos deixar uma enquete no Spotify. Você suspende ou não o beta-bloqueador nos pacientes pós-infarto com fração de ejeção preservada, depois de todos esses dados que a gente falou aí? O que vocês fazem na prática clínica? Respondam lá, pessoal, quem estiver ouvindo pelo Spotify. E voltando ao Misão, um outro estudo muito interessante foi o estudo Helios-B. Dessa vez agora entrando no campo da amiloidose, né, na amiloidose TTR. Nesse estudo foi avaliado o Vutrisiran. O Vutrisiran é uma medicação que atua como RNA de interferência, tá certo? Ela é uma aplicação subcutânea a cada 12 semanas, ou seja, a cada 3 meses. Uma boa comodidade posológica, né, Pedrão? Exatamente, traz essa facilidade para o paciente e para o médico também. Às vezes até vinculando as reavaliações clínicas ao momento de aplicar a medicação. E foi um estudo dentro daquele habitual que a gente costuma ver de grandes estudos, né? Randomizado, multicêntrico, cego, certo? Avaliou na comparação 1 para 1. Um aplicava o Vutrisiran 25mg e o outro não aplicaria. E ele foi um estudo que, como desfecho primário analisado, foi mortalidade e eventos cardiovasculares. Muito interessante porque ele foi positivo. Ele teve uma diferença bem significativa, uma redução aí de 28% no grupo intervenção, tá certo? Isso é algo muito promissor e muito interessante para os nossos pacientes de amiloidose, visto a gente tem que ter pouquíssimas terapias. Extremamente ela, né? Animador, né? Extremamente animador. Hoje a terapia principal que a gente tem é somente o estabilizador da transretina, né? Agora a gente vai atuar um que de fato vai atuar na produção dela, né? E tem muito potencial aí de trazer muito benefício para os nossos pacientes. Sem dúvida, Pedrão. E uma análise que a gente conseguiu ver também nesse trabalho, é lógico que o estudo não foi desenhado para isso, mas houve redução também de mortalidade por todas as causas, né? É uma medicação que deu uma animada nas pessoas nos médicos aí que estão acostumados a tratar com amiloidose, uma doença de difícil manejo, né? E que precisa mesmo melhorar esse arsenal terapêutico. A dúvida que fica, né, Pedrão? Sempre quando sai um trial desse, né, é a disponibilidade do medicamento, né? Essa vai ser a grande questão, né? Tomara que ele venha num preço acessível aí pra gente poder beneficiar mais pacientes, né? Com certeza. E melhorando também a qualidade de vida. Exatamente. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Bom, o próximo agora, um pouquinho puxando a sardinha para intervenção, Pedrão, é o Reshape HF2, tá bom? Esse estudo foi bastante interessante. Ele estudou uma terapia de borda a borda, né, mitral, no caso o MitraClip, né, na insuficiência mitral moderada acentuada secundária, pessoal. Então, naqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, que dilata o ventrículo e dessa forma também causa uma insuficiência mitral. Então, basicamente, o desenho do estudo, né, comparou os pacientes que foram submetidos ao MitraClip versus os pacientes que tinham um tratamento clínico otimizado. É óbvio que no grupo MitraClip também tinha um tratamento clínico otimizado, sempre entrando aí. Quem que foi a população então estudada? Pacientes com disfunção ventricular e CFR, né, com fração de ejeção entre 20 e 50, mais uma insuficiência mitral moderada a acentuada, classificada aí classe de 3 cruzes a 4 cruzes. Beleza, pessoal? Esses pacientes tinham que estar sintomáticos, então classe funcional 2 a 4 e com elevação dos marcadores aí de BNP e NT-proBNP, né? Cada um com seus cortes, mas uma elevação ao menos moderada. Foram 505 pacientes estudados, Pedro, 250 para o grupo MitraClip, 255 para o grupo controle, e o desfecho primário foi, né, um desfecho composto de hospitalização por IC, poderia ser a primeira hospitalização ou a recorrência, e a morte cardiovascular. E qual foi o resultado? Muito animador, né? O MitraClip ele foi superior ao tratamento medicamentoso isolado, né, no desfecho primário. Obviamente, né, este resultado não foi tão animador quanto o COAPT Trial, lá de trás, um trial aí pivotal no contexto do MitraClip. Né? Nesse caso aqui, a gente teve redução do desfecho primário, basicamente às custas de redução das hospitalizações, seja primeira ou seja recorrência. Não houve diferença em mortalidade. Mas o trial traz algumas reflexões e que eu concordo, diga-se de passagem aí, do ponto de vista que, né, a população isolada nesse trabalho, no Reshape, era muito menos grave
do que a população do COAPT. O orifício regurgitante, né, efetivo era menor, né, os pacientes tinham uma fração de ejeção maior do que a do COAPT, e aqui incluiu também insuficiência mitral moderada. Então, mostrando que, né, apesar de a gente não ter atingido aquele desfecho de mortalidade, aquele desfecho mais duro, né, é uma alternativa a mais no tratamento da IC, né, que a gente tem ali, né, a gente coloca tanta coisa, ressincronização, né, outras medicações de segunda linha. Então, eu acho que o MitraClip tem que ser visto com bons olhos nesses pacientes, principalmente também para melhorar a qualidade de vida. Por que não, né? E naqueles pacientes até com o perfil mais da população do COAPT, por exemplo, ainda mais o benefício do MitraClip, né? Mas eu acho que veio para somar esse trabalho, fortalecer a indicação do MitraClip, ao menos para reduzir hospitalização, né? Nesse caso, não houve mortalidade. Com certeza, Almir. E é bem como você falou, né? Ele traz tentando expandir aí que os resultados que nós tivemos do COAPT. Lembrando, né, que como o Almir bem explicou, isso é expandindo também para os pacientes menos graves, tá certo? E super fundamental também, não é qualquer paciente que vai se beneficiar do MitraClip. Aqueles pacientes muito dilatados, que foram com estudos avaliados no MitraFR, talvez não tenham tanto benefício assim, né? Exatamente, né? Aí vem aquele contexto, né? Aquela discussão da insuficiência mitral proporcional, né? Exatamente. Então, parece que o MitraClip ele ajuda muito quando tem muita insuficiência mitral, mas pouca dilatação ventricular. Aqueles pacientes com um diâmetro diastólico muito elevado, já parece que ali perdeu o time, né, para abrir mão ali do MitraClip. Mas vale a pena sempre, né, levar para discussão ali com o Heart Team, né, com o cardiologista intervencionista e a equipe de IC também. Né? Exatamente. Lembre do MitraClip e agora expandindo para esse contexto aí de IM moderada. Show de bola. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Esse é o esperado, hein? Esse é o grande estudo, talvez um dos mais animadores aí que tivemos na ESC. É o Fine Arts, tá certo? Um dos estudos que está vindo nesse grande grupo de estudos envolvendo a finerenona. Dessa vez para pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. O que é que ele viu, né? Ele comparou um grupo utilizando o finerenone e outro grupo não utilizando o finerenone, ele numa dose aí 20 a 40 miligramas, tá certo? Com pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Tentando ir naquela linha do antagonismo do mineralocorticoide que o Top Cat, há alguns anos atrás, tentou fazer, só que não foi positivo, tá certo? E o que é que ele tentou analisar? Como eu comentei nos estudos anteriores, né? Foi um estudo randomizado, cego, placebo controlado, tá certo? E tentou avaliar um desfecho primário de mortalidade, tá certo? Hospitalizações e eventos de IC. Nele, teve um desfecho primário positivo, ou seja, a gente teve uma redução, tá certo? Uma redução até bem significativa de 16%, tá certo? O desfecho primário composto, porém, às custas de rehospitalização, de hospitalização por insuficiência cardíaca, tá certo? Não teve uma redução de mortalidade, mas é um resultado semelhante, ele nos faz lembrar aí do Emperor Preserve, do Deliver, tá certo? Que ambos também foram estudos que teve um benefício principalmente para a hospitalização na insuficiência cardíaca. Outras coisas que é importante lembrar que teve alterado no caso foi a hipercalemia, que foi mais presente no grupo finerenone, tá certo? E isso também teve menores índices de hipocalemia também nesse grupo, tá certo? Isso é uma situação para sempre levar em consideração quando a gente está utilizando os antagonistas mineralocorticoides, mas vem em consonância daqueles nossos estudos anteriores, o Fígaro, o Fidelio, desses pacientes que eles são múltiplas comorbidades, bem o perfil da ICFEP, tentar trazer mais uma medicação que muito provavelmente deve mudar a nossa prática clínica para o tratamento da ICFEP. Alguns comentários sobre esse trabalho, agora sendo advogado do diabo, Pedrão, foram incluídos pacientes, né, com fração de ejeção acima de 40%. Então, a gente acaba pegando ali pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção recuperada, levemente reduzida. Então, a gente sabe que nesse perfil de paciente, os antagonistas de mineralocorticoides já estão bem sedimentados, né? Então, tem esse viés. Na análise subgrupo, a gente vê que, principalmente conforme a medida em que vai aumentando a fração de ejeção, o efeito, né, do finerenone vem reduzindo, mas lembrando que a análise subgrupo, né, gera uma hipótese, mas não dá para a gente estabelecer uma relação causal. E quanto à hipercalemia, é uma coisa que a gente já sabia, né? Mas é uma coisa mais para a gente ficar atento ali.
Outra coisa importante é que, vale ressaltar, acho que você falou muito bem, os pacientes com ICFEP, muitas das vezes, eles não morrem de doenças cardiovasculares, né? Eles acabam morrendo por causas não cardiovasculares. Então, por isso é tão difícil a gente encontrar uma medicação que tem impacto em mortalidade na ICFEP. Mas, sem dúvida, acho que vai acabar incorporando guideline e mudando a nossa prática, né, Pedrão? O que você acha? Com certeza. E atentem isso para esse comentário que o Almir trouxe, né? Relembrando, né, o que ele comentou, a análise de subgrupos só gera hipóteses, né? A gente não tem como tirar conclusões, é um grupo pequeno para você ter o poder adequado, tá certo? Mas na análise, quando a gente vai ver os pacientes que foram envolvidos, 500 dele em cada braço tinham uma fração de ejeção acima de 60%. E quando a gente vai para o forest plot para avaliar se esse benefício foi presente nele, não houve. Ele acabou cruzando 1, tendendo a ser um benefício mais presente aí nos pacientes de 40% até 60%, tá certo? Especialmente. Porém, a gente entende que a insuficiência cardíaca, a gente não vai interpretá-la puramente como um número. Não é que um paciente tem 51% de fração de ejeção e outro que tem 49%, o tratamento é completamente diferente. A gente sabe que isso é um espectro. É um contínuo, né? Um contínuo. E é esperado que, conforme a fração de ejeção suba, os benefícios que a gente tinha para fração de ejeções mais baixas não aconteçam. Mas muito interessante esse trabalho, tem potencial de mudar a nossa prática clínica e talvez avançar ainda mais e mais terapias para tratamento para insuficiência cardíaca. Precisamos de mais medicamentos para ICFEP, né? Que é uma doença difícil de se tratar, né? Vamos pro próximo? Vamos sim. Vou trazer outro da intervenção, cara, que é a minha área, tá bom? Bom, vamos agora para o SCOFF Trial. Não é nada tão engrandecedor como o Fine Arts, por exemplo, mas é um trabalho que, assim, na nossa prática clínica vem para responder uma questão muito interessante, né? É deixar o paciente de jejum ou não deixar antes do cateterismo. Então, esse é um trabalho bem elegante, eu gostei muito do desenho dele. Simples, né? Simples de se fazer e um trabalho que responde uma pergunta na nossa prática clínica. Então, como que foi esse trabalho desenhado? Né? Um N de 716 pacientes e desses 716 eles foram randomizados 1 para 1 entre não fazer jejum, então o paciente fazia a refeição dele normal, né? Não tinha essa espera, e um outro grupo que era o grupo jejum, que era um jejum de 6 horas para alimentos sólidos e de 2 horas para líquidos, certo? E o que esse estudo mostrou? Que o desfecho primário, principalmente, que era um desfecho composto de hipotensão, pneumonia aspirativa, hiperglicemia e hipoglicemia até alta. Pedrão, e o que esse trabalho mostrou? Basicamente, que no desfecho primário, que é esse desfecho composto que eu falei para vocês, ele atingiu a margem de não inferioridade. Lembrando que eu não falei anteriormente, ele foi um trabalho desenhado para não inferioridade. Tendendo a ter até menos, né, desfechos aí, nesses desfechos que também não são desfechos duros, mas que são relevantes, no grupo sem jejum, ok? Então, assim, é um trabalho extremamente interessante. E numa análise de um desfecho secundário, né, que foi um score de satisfação, os pacientes no grupo sem jejum ficaram mais satisfeitos. Ou seja, na prática clínica, vamos parar de fazer jejum para fazer cateterismo. A gente não precisa, né, não aumentou pneumonia aspirativa mesmo em procedimentos complexos. Então a gente está tranquilo quanto a isso. Dá para a gente fazer nossos procedimentos sem jejum. Eu gostei demais desse trabalho, tá certo? Porque ele é positivo não só para o paciente se sente melhor, ele não está tendo que fazer jejum, mas também para o médico assistente. É muito desconfortável, a gente tem que às vezes, principalmente trabalhando em contexto de SUS, que às vezes os exames eles não conseguem ser feitos todos os mesmos dias, eles acabam atrasando um pouco mais. O paciente fica vários dias em jejum na expectativa de realização de algum exame. É verdade, né? É desconfortável para o paciente, é desconfortável para a equipe médica, isso tudo está acontecendo e dá um acalento para a gente, né? Ter esse tipo de evidência nos autorizando. Agora vamos para mais um estudo. Esse estudo tentando analisar uma medicação nova, tá certo? Infelizmente ele acabou, eu vou trazer para vocês, não trazendo o resultado tão positivo como a gente gostaria, mas talvez ele tenha que ser reestudado, reavaliado, que foi o Oceanic AF, tá certo? Que ele avaliou o Ansudexian, que é um inibidor do fator 11, para os pacientes com versus ou apixabana para pacientes com fibrilação atrial. O Ansudexian, como eu comentei, ele atua inibindo o fator 11, onde, por exemplo, a apixabana, a rivaroxabana atua inibindo o fator 10, tá certo? E ele foi feito de que forma, né? Ambos, no caso, um grupo comparando 1 para 1, né? Um receberia a dose de 50 mg de Ansudexian e o outro receberia a dose habitual da apixabana.
tentando avaliar um desfecho primário, se ele seria pelo menos não inferior na prevenção de AVC e eventos sistêmicos embólicos, tá certo? Infelizmente, o estudo foi inclusive interrompido precocemente por segurança, porque um braço estava tendo mais eventos de AVC e foi o braço do Ansudexian, tá certo? Foi um estudo bem robusto, 14 mil pacientes envolvidos e, infelizmente, não foi dessa vez que a gente achou mais uma opção para os nossos pacientes com fibrilação atrial. Porém, como eu disse, talvez ele tenha que ser reestudado e reavaliado um pouco mais. Um balde de água fria, né? A terapia anticoagulante que nós temos atualmente é boa, mas ainda tem muita incidência de sangramento. Tem aquele gap nos pacientes com válvula mecânica, a gente ainda precisa utilizar a varfarina. E uma opção nova, né, talvez mais segura, seria interessante. Infelizmente, resultado negativo, né, Pedrão? Exatamente. Agora, citando, né, algumas citações, alguns trabalhos que são muito interessantes, mas que a gente vai fazer comentários um pouquinho mais rápido. É importante, né, pessoal, acompanhar nas nossas redes sociais. A gente está lançando os resuminhos de todos esses trabalhos, né? Aqui a gente vai fazer uma citação, porque eu acho que os top trials publicados até hoje, né, no dia da nossa gravação, que é 1º de setembro, acho que são esses 6, né, Pedrão? Exatamente. Agora vamos também falar rapidamente de alguns outros que são interessantes, até para o nosso ouvinte aí, se tiver curiosidade, ler um pouco mais, estudar um pouco mais. Inicialmente vou começar pelo Stop or Not. Ele foi justamente um trabalho assim, bem interessante também, porque entra justamente numa dúvida que temos na questão da suspensão dos inibidores da sistema renina-angiotensina pré-operatórios em cirurgias não cardíacas. Porque sempre tem essa dúvida, né? O paciente vai operar, você suspende ou não, você vai deixar ele utilizando nesse contexto cirúrgico. E no caso foi um estudo multicêntrico, randomizado, controlado, que mostrou que não teve diferenças do ponto de vista de eventos maiores, tá certo? De fato, há uma redução da pressão arterial nesses pacientes, mais no grupo que teve a manutenção da medicação, porém, traz uma certa segurança para você manter a utilização dele nesse contexto. Em suma, o paciente vai operar, usa IECA-BRA, continua, né? Exato. Você pode até considerar suspender pela avaliação do cirurgião. Ambos foram estratégias semelhantes, porém para os pacientes mais hipertensos, que eles têm níveis pressóricos mais elevados, pode continuar. A gente tem segurança de tomar qualquer uma das decisões, né? Bom, um outro trial agora com um nome um pouco ingrato, né? Mas bem interessante, é o GMRX2. É um medicamento, uma molécula, né? Que tem uma combinação, né? Esse aqui no grupo da hipertensão, agora falando, de telmisartana, amlodipina e indapamida. E é interessante que ela começa numa dose bem baixinha de cada uma delas. Então é um quarto, né? Que seria 10 mg de telmisartana, 1,25 de amlodipina e 0,625 de indapamida. E aí você vai, né, duplicando e depois quadruplicando a dose até chegar na dose alvo. E basicamente esse estudo ele teve 2 braços, um que testou contra o placebo, e obviamente foi superior, né, na redução dos níveis pressóricos, mas também testou com a combinação de 2 drogas, né? Tanto telmisartana com amlodipina, quanto telmisartana com indapamida, ou amlodipina com indapamida, e ele foi superior, né, ao atingir mais rápido o controle antihipertensivo e também em conseguir um melhor controle, uma melhor adesão terapêutica. É uma coisa que a gente cada vez mais, né, tem visto, né, que é importantíssima a adesão terapêutica, principalmente na hipertensão, onde tem muitas medicações e é difícil o paciente tomar todos aqueles medicamentos todos os dias, né, Pedrão? Com certeza. Mais um estudo, agora um estudo brasileiro. Isso a gente trouxe para fazer uma homenagem, já que é um estudo muito interessante, que o pessoal do INCOR foi bem felizado em trabalhar nesse sentido, que é o estudo Cathedral HF, tá certo? O que é que ele tentou avaliar? Pacientes com fração de insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada, principalmente nesses contextos de etiologias não tão complexas como aquelas isquêmicas, hipertensivas, valvares, eram principalmente pacientes idiopáticos, tá certo? Dilatados idiopáticos, pacientes pós-miocardite, miocardiopatia periparto, tá certo? Que inclusive temos um episódio bem bacana aí com a doutora Fabiana, sugiro aí vocês escutarem. E o que é que ele tentou avaliar, né? Porque assim, antes dele a gente já tinha o TREAD HF, que era justamente aquele estudo clássico da suspensão dos medicamentos para a insuficiência cardíaca, que aumentou a mortalidade, aumentou os pacientes voltaram a ter insuficiência cardíaca e sintomas de IC, tá certo? Ou seja, a gente tem essa indicação de não suspender. Porém, para essas etiologias
que elas são possivelmente reversíveis, a gente não tem informação ainda muito clara. E ele tentou avaliar justamente isso. Num braço foi mantido toda a terapia habitual e no braço seguinte foi mantido somente o Carvedilol, tá certo? O único beta-bloco desse estudo avaliado foi o Carvedilol. É um estudo relativamente pequeno, tá certo? Eram 30 pacientes em cada braço, mas ele mostrou não ter inferioridade, tá certo? Eles foram semelhantes na recorrência de insuficiência cardíaca, dilatação do VE, e é uma coisa que talvez esteja iniciando para a gente estudar um pouco mais nessa linha do que precisa suspender, o que a gente manteria, tá certo? Ainda muito inicial, ainda não vai mudar nossa prática clínica, mas é um passo esperançoso. É um trabalho muito elegante, muito interessante, né, do pessoal do INCOR. Alguns comentários, né? Primeiro, o N, que é pequeno. Segundo, o tempo de segmento, né, de que foi de 24 semanas. Depois eles tiveram uma análise estendida de 52 semanas, mas ainda é pouco, né, se tratando de IC, que a gente sabe que pode esse paciente voltar a ter disfunção. Mas, pelo que a gente assistiu da apresentação, né, do pessoal lá, a gente viu que provavelmente eles vão expandir esse trabalho e eu acho que traz à luz aí a possibilidade, né, de tirar aquela polifarmácia naqueles pacientes que poderiam se manter apenas com beta-bloqueador. É um trabalho extremamente interessante, né, Pedrão? Com certeza. Bom, vamos para o próximo na área de intervenção também, o TRI-FR Trial. Agora falamos de MitraClip lá atrás, agora vamos falar de um outro dispositivo que é o TriClip, que tem basicamente o mesmo mecanismo do MitraClip, a gente clipar ali os folhetos valvares, mas agora na válvula tricúspide. Esse trabalho ele estudou uma população de 300 pacientes com insuficiência tricúspide secundária, tá certo, pessoal? E randomizou em 2 grupos. TriClip mais tratamento médico otimizado versus tratamento médico otimizado sozinho. Qual que foi, então, o desfecho primário? Foi definido como uma melhora num score de aspectos clínicos do paciente. Tá? E o que ele mostrou? Mostrou superioridade do TriClip em melhorar a qualidade, né, do paciente, qualidade de vida e essa melhora nesse score. Tá bom, pessoal? Mas sem impacto em desfecho duro de mortalidade. Lembrando muitas vezes que esses pacientes com insuficiência tricúspide secundária são pacientes de alto risco cirúrgico, com disfunção do ventrículo direito, mas que são muito sintomáticos no ambulatório, difícil de manejar. Então, é um dispositivo ainda muito caro, né? Os desfechos são substitutivos, mas é uma alternativa aí e vem crescendo ainda mais o tratamento intervencionista também na tricúspide. Bom, pessoal, então agora vamos para o próximo, que também é no contexto do pós-operatório de cirurgia cardíaca. Muita coisa interessante, né, nesse congresso da ESC, né? Trazendo vários temas aí que são dúvidas da prática clínica e que às vezes, né, a gente nem imaginaria que teria um trabalho para testar isso, né, Pedrão? Os trabalhos até pragmáticos, vamos dizer assim. Com certeza. Que é o TIGHT-K. Então, o que estudou esse trabalho? A reposição de potássio, né, para a prevenção de fibrilação atrial no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, a gente tem aquele conceito, né, Pedrão? O cardiologista gosta do potássio ali acima de 4, né? Exato. Ainda no pós-operatório de cirurgia cardíaca, então, ali 4, 4,5, a gente quer manter o limiar para reposição é muito baixo, tá bom? Por quê? Porque um potássio sabidamente menor do que isso tem uma maior precipitação de arritmias, ou pelo menos a gente achava que tinha, né? Então foram 1.690 pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio, todos os pacientes ritmo sinusal, sem antecedente de arritmias cardíacas, e aí o trabalho falou o seguinte, vamos randomizar em 2 grupos, um que a gente repõe só se o potássio estiver abaixo de 3,6 e um outro que o potássio abaixo de 4,5 a gente já começa a reposição. Esses pacientes foram seguidos por 120 horas ou até a alta hospitalar. E o desfecho primário, basicamente, foi o surgimento de fibrilação atrial ou flutter atrial ou alguma taquicardia detectada e confirmada por eletro. E qual que foi o resultado, pessoal? A gente caiu um pouquinho do cavalo, né? Porque os grupos foram iguais na incidência de arritmia. Então, basicamente, você repor o potássio abaixo de 3,6 ou abaixo de 4,5, tanto faz, não mudou a incidência de arritmias, então foi não inferior a essas 2 estratégias. Portanto, né, dá um pouquinho mais de tranquilidade, né, na prática clínica ali, de um potássio de 3,8, você segurar a reposição. Mas eu também acho que a gente tem que ir ainda com muita parcimônia, né, um trabalho ainda. Eu acho que entra justamente no que o Almir trouxe, talvez você ir com mais calma, mas sigam ainda as orientações do seu serviço.
Se ele ainda mantiver as orientações de repor, eu acho que é adequado. Principalmente porque a gente sabe que tem uma forte correlação com arritmias. O próximo trabalho, Pedrão, é o Notion, também falando um pouquinho da cardiologia intervencionista. Então, o Notion 3. Tá? O que ele estudou? Basicamente, nos pacientes que vão ser submetidos à TAV, se ele tiver lesão coronariana, a gente deve angioplastar ou não? É basicamente isso. Tá bom? Então, como é que foi o desenho desse estudo? Os pacientes que tinham estenose aórtica acentuada, né? Lembrando mais uma vez, né, que o paciente com estenose aórtica acentuada, ele tem angina. E aí, cerca de 50% desses pacientes têm doença coronariana também. Aí gera aquela dúvida. A angina é da estenose aórtica ou é da insuficiência coronariana, né? Então, tem um racional de que você melhorando a estenose aórtica, melhora a perfusão coronariana. Como é uma DAC estável, teoricamente a gente poderia manter o tratamento clínico. Então, esse trabalho veio para responder essa dúvida. Então, o que eles fizeram? Temos um paciente com estenose aórtica acentuada que vai ser submetido à TAV. Foi feita a angiografia. Se esse paciente tivesse uma lesão acima de 90%, ou se fosse feito um FFR nas lesões entre 50 e 90 e o FFR fosse positivo, ou seja, menor do que 0,8, esses pacientes eram randomizados em 2 grupos. Um que a gente fazia angioplastia e o outro que deixava o tratamento clínico. O desfecho primário estudado foi um desfecho composto por morte por todas as causas, infarto e revascularização urgente. E de desfecho de segurança foi avaliado o sangramento, já que a gente implica num tratamento antitrombótico mais agressivo. E o resultado foi o seguinte, pessoal. A angioplastia de rotina nos pacientes com lesão maior que 90% ou FFR positivo reduziu a incidência do desfecho primário. Né? Lembrando, morte, infarto e revascularização urgente. Né? Houve uma redução aí de 29%, tá bom? Atingindo o P de significância estatística. Porém, houve também um maior número de sangramento no grupo angioplastia. Né? Então é importante lembrar aí que agrega um pouco mais de risco. Lembrando, se a gente analisar, não houve diferença em mortalidade. O que houve diferença é em reinfartos, né? Ou melhor, incidência de infarto e de revascularização de urgência. Então é mais um trabalho para a gente avaliar com calma a coronariopatia dos pacientes com estenose aórtica, né? E abrir mão de avaliação funcional também, não só angiografia. Né? Eu acho que essa é a mensagem. Mas ainda não muda a conduta na prática clínica. Eu acho que cada caso deve ser individualizado. Alguns aspectos importantes aqui é que a anatomia coronariana desses pacientes era uma anatomia pouco complexa. Um sintaxe médio, Pedrão, de 9. Né? E não foi incluído lesão de tronco. Então, acho que é um trabalho para a gente pensar sim em angioplastar esses pacientes, mas individualizar caso a caso ainda, eu acho que é uma coisa que ainda precisa de mais evidência na literatura. Exatamente. Lembrar que você vai submeter o paciente a mais tempo, né? Mais contraste, vai prolongar mais o exame, tudo isso são situações, como você falou bem, que tem que ser pensadas. E pesar o risco também de sangramento, né? Que é uma outra coisa importante. Com certeza. Tá bom? Bom, mais um aí da cardio-intervencionista, que é o RHEIA. É um trabalho aí que escreve RHEIA, tá bom? Trabalho interessante, por quê? Né? Ele estudou, né, o implante de TAV versus cirurgia na estenose aórtica em mulheres. Por que é importante esse trabalho? Porque se você pegar os grandes estudos, né, de TAV, a maioria dos pacientes são do sexo masculino, tá bom, pessoal? Então, um trabalho aí que estudou na população feminina e comparou TAV versus cirurgia. E mostrou o quê? Né? Que nesse trabalho a TAV foi até superior, né, no desfecho aí composto, tá bom? Que incluía mortalidade, reinternação, principalmente as custas de reinternação, tá bom? Não foi nenhum desfecho duro. Mas mostrando o quê? Que mesmo nos pacientes do sexo feminino, que havia aí uma hipótese de que talvez a cirurgia fosse melhor, né, mostrou que a TAV é segura e pode também ser feita, mesmo nos pacientes ali, o Euroscore médio ali, né, o STS, se eu não estou enganado, era de 2, então não eram pacientes tão alto risco assim para cirurgia, mostrando que a TAV também é segura e deve ser uma opção principalmente nos pacientes mais idosos. Esse estudo foi muito legal, como o amigo comentou, o grupo das mulheres, infelizmente, era sempre um grupo que o poder dos estudos era mais baixo, né? Não teria por que funcionar em homens, não funcionar em mulheres, mas elas sempre eram subrepresentadas. E ele acabou trazendo essa análise, né? Expandindo mais um trial de TAV, trazendo um benefício para ela. Agrega um pouco mais nessa informação. E mais um estudo muito bacana, esse estudo agora dentro da parte de educação médica, isso que a gente tenta trazer toda semana para vocês. Ele tentou avaliar, ele foi bem interessante, né? Ele tentou avaliar se para um grupo
a gente tentasse fazer 16 semanas de treinamento para avaliação e melhor reconhecimento, tratamento e manejo da FA, traria algum benefício ou não. Ele traz, inclusive, uma informação bem assustadora, né, que a adesão ao protocolo de tratamento da FA da ESC ela é muito baixa entre os clínicos, entre os cardiologistas ainda. Isso preocupa, tá certo? E que, de fato, uma estratégia de educação médica trouxe benefícios, tá certo? Trouxe benefícios do ponto de vista de reconhecimento da FA, controle de ritmo, tudo isso, prevenção de AVC, tudo isso agrega muito mais e mostra que a reciclagem, a gente está sempre reestudando, acrescenta muito para a vida do paciente. Beleza, Pedrão. E um último aí no ramo da FA, apresentado aí por um brasileiro, né, com muito orgulho, o Dr. Renato Lopes, né, que é assim, pioneiro aí no estudo de FA em diversos aspectos, né? Foi o GUARD-EIF, tá certo, pessoal? Esse estudo, ele tem um porém, né, que foi muito triste pelo fato de que a randomização e o segmento começou na pandemia. E era um estudo que era para ser com 52 mil pacientes, porém só conseguiram, né, com a perda ali do patrocínio, incluir 11.905 pacientes. Basicamente, o que ele estudou? Tá? Fazer o screening, né, de fibrilação atrial através de um dispositivo que é colado na pele, tá certo? Que fica ali por 14 dias, tá bom? Que monitora uma derivação de eletro, tá certo? E esses pacientes foram randomizados, né, pacientes acima de 70 anos, né, randomizados para fazer o screening ou o tratamento usual, né, o cuidado usual ali através de eletrocardiograma, Holter, o que o médico achar válido. O que ele mostrou? Esse screening com esse dispositivo wearable, né, ou vestível, né, ele aumentou, né, o diagnóstico de fibrilação atrial em até 50%, tá bom? Mas isso não teve nenhum impacto do ponto de vista de redução de hospitalização, seja por AVC, seja por sangramento, num follow-up médio de 15 meses, tá bom, pessoal? Ou seja, né, foi muito interessante essa apresentação do Renato Lopes, né, porque ele traz assim, a gente detectou mais fibrilação atrial, mas isso não teve impacto no paciente. Será que porque o N não foi o suficiente? Será que temos que detectar melhor? Muitos desses pacientes eles tinham episódios de fibrilação atrial de segundos de duração, outros mais duráveis. Então, qual o paciente que a gente deve anticoagular? De que maneira deve ser feito isso? Acho que precisam de novos trabalhos e a gente está caminhando aí para entender melhor em quem a gente deve rastrear de uma forma mais ativa a fibrilação atrial. Muito bacana esse trabalho, né? Como você comentou, o Renato ele apresentou muito bem, ficou muito bacana a apresentação dele. E ele entra justamente nesse aspecto, né? Dispositivos wearables, vestíveis, né? Que é uma coisa que está ganhando muito mais evidência, muito mais volume, né, no nosso dia a dia. E por aquela busca pela FA, né? Lembrar que a FA, principalmente quando ela tem uma das principais complicações que é o AVC, ela piora muito a qualidade de vida dos nossos pacientes. E eu acho que isso, na verdade, como você bem comentou, o N acabou sendo bem reduzido por essas limitações do ponto de vista da pandemia, mas acabou sendo um passo inicial que talvez a gente precise fazer mais investigações nesse sentido. E falando de FA, né, Pedrão? Lembrar também, né? Não deu pra gente trazer tudo, obviamente, nesse episódio, mas saiu diretriz nova de FA, diretriz nova de hipertensão, uma série de doença arterial periférica, e o SupraCast vai tentar, aos poucos, aí, ir trazendo também atualizações aí para você, ouvinte, né, do congresso da ESC e dos outros trials também. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, né? O @SupraCast Cardiologia no Instagram, @SupraCast no YouTube, né? Sigam a gente lá, acompanhem os conteúdos também. Pedrão, então finalizando, eu queria mandar um abraço para 2 pessoas, tudo bem? Posso? Deve. Primeira pessoa que eu vou mandar um abraço é para o Dr. Saulo, R4 da Cardiologia aqui do HC da USP de Ribeirão. Ele que é igual do Pedrão, né? E mandou um caso pra gente de um infarto com Supra. Então, galera, mande seu Supra que a gente manda um abraço para vocês aqui nos episódios. Um abração, Saulo. Obrigado por compartilhar esse caso com a gente. E a segunda pessoa é o Dr. Pietro, também, que é R4 da Cardiologia aqui do HC. Ele que me pediu um abraço, falou, Almir, manda um abraço para mim no próximo episódio. Então tá aí seu abraço, Pietrão. E em breve também a gente quer ter aqui, um dia você aqui vindo gravar com a gente. 2 pessoas sensacionais essas aí, hein? E você, Pedrão, vai mandar um abraço para alguém? Já que você trouxe um abraço para 2 pessoas, eu vou trazer um abraço para 2 pessoas. Nós estamos carinhosos hoje, né? Mandando abraço, né? Vamos lá. Os 2 abraços vão ser para 2 pessoas que agora são colaboradores do SupraCast, tá certo? Entrou aí para agregar o nosso Pessoas grupo. de peso, hein? Pessoas de peso.
E o primeiro vai ser pro Thiago, tá certo? O Thiago inclusive rodou comigo na enfermaria. Olha da só, cardiologia. ganhou destaque aí, hein? Tiagão, um abração pra você. E o outro pra Ana Flávia. Ana Flávia, ela é nossa guerreira, nossa batalhadora, ajuda demais, está agregando muito no nosso projeto. Sejam bem-vindos, pessoal, e um grande abraço pra vocês. Bem-vindos à família Supracast. Pedrão, já tô até cansado, minha cabeça tá embaralhada com esse tanto de trial aí. Vamos finalizar por aqui, chega, né? Foram muitos trabalhos hoje, esse ESC trouxe muita coisa legal, espero ter ficado bem resumido aí pra vocês. Então é isso, pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio do Supracast. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.